Fala pessoal, dia de Inter, dia de confronto direto pela parte de cima da tabela. Jogo entre Internacional e Palmeiras no Allianz Parque e o Internacional que pode ter nessa partida uma partida de despedida. Despedida do técnico Diego Aguirre, que até o momento no comando do Inter é vice-líder do retorno do Brasileirão, recolocou o clube numa condição de disputar a parte de cima da tabela após um começo titubeante, conseguiu aos poucos corrigir a defesa e recentemente deu mais poder de fogo novamente ao ataque colorado, que voltou a fazer um número mais expressivo de gols. E aí, num momento em que tudo parece estar se acertando para o Internacional e para uma reta final de campeonato em que busca G4 ou algo melhor, surge essa bomba ontem de que a seleção uruguaia, depois de 15 anos, parece estar muito próxima de demitir Oscar Tabares, o maestro Tabares, Oscar Tabares, que é um técnico do Uruguai que já é bem veterano, mas há muito tempo dirige a seleção, ele está na corda bamba. Reuniões ontem basicamente selaram a demissão do treinador veterano, e o favorito, o ficha 1, eu diria que a única opção do Uruguai nesse momento para substituí-lo, em caso se confirme essa demissão, é o Diego Aguirre. E o Diego Aguirre não diria não ao Uruguai, porque é um sonho seu comandar a seleção, está muito próximo de uma Copa do Mundo, por exemplo, e na temporada passada já acabou recusando o convite, então se recusasse de novo, provavelmente seria seu fim em termos de pensar num futuro em comandar a seleção do seu país. Então estaria o Inter muito próximo de perder Diego Aguirre. A tendência é que se espere o fim da partida. O foco do Aguirre está na partida de hoje, das 4 da tarde, contra o Palmeiras, mas após a partida, a partir do início dessa semana, o Internacional deve estar sim perdendo o seu técnico, e a chance maior é de que hoje tenhamos a despedida de Diego Aguirre do comando do Inter. Alguns nomes já começam a aparecer, o principal deles é o do Abel Braga. Há uma dúvida se o Abel Braga aceitaria tanto assumir no fim do ano quanto assumir nesta gestão do Inter, que é uma gestão que acabou não querendo renovar o seu contrato após o vice-brasileiro. Ele ficou um pouco sentido, porque o Inter já tinha o contrato definido com o Ramírez, e o Abel Braga, na hora que decidiu-se que ele ficaria, isso não foi dito de maneira tão transparente para ele, né? Foi dada uma possibilidade de que talvez ele renovasse, e no fim das contas não havia essa possibilidade, e isso não deixou o Abelão faceiro, né? Então há essa dúvida, será que o Abel aceitaria? Outro nome que aparece é do recém-demitido do São Paulo, Hernan Crespo. O Crespo, que aí já tem uma ideia de jogo de posição, um jogo mais ofensivo, uma ideia mais semelhante àquela que tinha o Miguel Ángel Ramírez e que por diversos motivos não deu certo no Inter. O Crespo, ele segue essa linha que a diretoria eleita tentou implementar no início do ano. Houve um passo atrás para a entrada do Diego Aguirre, mas agora, quem sabe, com o Internacional um pouquinho melhor financeiramente, podendo investir mais no ano que vem, com o Internacional já em tese livrado do rebaixamento, muito próximo de uma Libertadores, quem sabe não seja o momento de, agora sim, com maior tranquilidade, dar esse tempo do fim do campeonato, dar uma pré-temporada no ano que vem, este jogo mais ofensivo não seja mais possível de ocorrer no Internacional. Não se sabe, são hipóteses que surgem aí. Também já tem gente levantando o nome do Odair Hellmann, um retorno do Odair Hellmann, mas primeiro tem que se definir a saída da Aguirre, e eu diria para vocês que nesse momento a chance é de 90% disso acontecer, porque falta apenas a demissão do Tabares, que está muito próxima, né? E a partir disso o Diego Aguirre seria convocado, digamos assim, para assumir a seleção, e ele assumiria. Talvez o Internacional consiga um chorinho de pedir para a seleção uruguaia, para a Confederação Uruguaia, que só libere o Aguirre após o Brasileirão, que só chame o Aguirre após o Brasileirão, aí fiquem lá com um interino para a próxima convocação. Só teria uma convocação antes do fim do Campeonato Brasileiro, mas com a proximidade da Copa do Mundo, a necessidade de melhorar o desempenho do futebol uruguaio, talvez não seja possível conseguir essa negociação
com a Celeste. De qualquer maneira, hoje temos jogo Internacional e Palmeiras, Palmeiras e Internacional no Allianz Parque, um jogo em que o Inter está praticamente definido. Apenas uma dúvida, mas eu diria que ela já não é tão forte assim como foi há alguns dias. O Internacional não vai ter para essa partida o Rodrigo Lindoso, que teve lesão confirmada, e a maior dúvida está no seu substituto. O Bruno Mendes também segue fora, lesionado, não atua, e o Internacional teve o retorno à delegação, né, dos selecionáveis, que são Edenilson e Carlos Palacios, uma vez que Paulo Guerreiro foi desconvocado do Peru e viajou para a Alemanha para se tratar do seu joelho mais uma vez, e a tendência maior é que ele até rescinda com o Internacional. Até estranhei que não houve mais nenhuma novidade nesse sentido. O Inter então deve ter em campo a seguinte escalação para encarar o Palmeiras: Daniel no gol, Renzo Saravia na lateral direita, a dupla de zaga formada por Mercado e Victor Cuesta, com o Moisés na lateral esquerda. Lembrando também que o Paulo Victor, ele é desfalque, tomou o terceiro cartão amarelo. O Moisés é o titular, mas não tem nenhum lateral esquerdo no banco. A dupla de volantes será formada então por Rodrigo Dourado e Johnny ou Maurício. Maurício, no caso, não seria volante. O Edenilson recuaria para a segunda função no meio de campo e o Maurício jogaria aberto pela direita. Mas a tendência maior é que tenhamos Rodrigo Lindoso e Johnny, com Edenilson mais à frente na função do Maurício, talvez não tão aberto, mas naquela função que ele vinha exercendo. Patrick na esquerda, Tyson centralizado e Yuri Alberto no comando do ataque. Portanto, a única dúvida se joga Johnny como volante, ou o Edenilson recua e o Maurício entra no time. É uma dúvida que também depende das condições físicas do Maurício, que saiu sentindo dores no joelho na última partida, está com a delegação, mas não se sabe se está 100%, por isso a tendência maior é que tenhamos Johnny e um time um pouquinho mais resguardado defensivamente diante do Palmeiras, que é uma força, digamos, superior em termos de qualidade técnica e qualidade de reposição no banco de reservas. Esse é o Inter para encarar o Palmeiras, o Internacional que precisa da vitória fora de casa para buscar essa condição aí de G6, de G4, quem sabe, né? O Inter que vai para uma sequência complicada, com 3 confrontos diretos, 3 confrontos com as equipes que são hoje as 3 primeiras à sua frente na tabela. Palmeiras, primeiro, depois pega o Bragantino, agora no Beira-Rio, e na sequência, mais uma vez no gigante da Beira-Rio, pega o Corinthians. Corinthians que perdeu, viu? O William, um jogador que veio lá do futebol europeu, ele se lesionou e também é um desfalque importante para o Corinthians nessa disputa com o Inter pela parte de cima da tabela. Jogo difícil, situação difícil, quem sabe o Inter não faça uma bela partida aí para dar de presente para o Aguirre aí nessa que deve ser a sua última partida no comando técnico do Inter nessa sua segunda passagem. Uma segunda passagem encurtada por um motivo, né, que a gente não pode discutir, né? O comprometimento do Aguirre, não dá para reclamar dessa eventual saída dele, uma vez que para assumir a seleção do seu país é plenamente compreensível, apesar de que deixa o Inter aí com uma pulga atrás da orelha no momento em que vinha numa ascensão impressionante no campeonato, como eu disse, vice-líder do retorno, e aí perde seu técnico, o Colorado não tem um dia de paz. Mas é isso aí, chegou até aqui no vídeo, eu peço para você deixar o like no vídeo. Se não se inscreveu no canal, te inscreve e ativa o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Meu nome é Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado. Deixa a tua interatividade também nos comentários, que é muito importante. Quem tu contrataria para ser um substituto no caso da iminente saída de Diego Aguirre?